Vamos conversar sobre profecia autorrealizadora. O que significa essa palavra? Ih, gente, já comecei o vídeo perdendo a página do livro que eu queria mostrar para vocês. Eu vou contar para vocês. Esse aqui é um livro que é uma leitura para leigos, tá vendo? Ele se chama Basta Pensar Diferente. Ele é um livro bem legal, ele traz vários ensinamentos da terapia cognitiva comportamental para você aplicar em você mesmo. Ele é grossinho, tá vendo? É um livro que não é um livro curto, ele tem 400 e pouquinhas páginas. Eu sempre olho pro lado errado quando eu inverto a câmera. Ele tem 400 e pouquinhas páginas, mas ele é um livro muito legal, assim, que traz bastante, assim, explicação mesmo de como funcionam algumas coisas. E hoje a gente vai falar da profecia autorrealizadora. E eu já perdi a página de onde é que tava. Deixa eu ver se é isso. Aqui, ó. Ele traz um exemplo que eu vou ler pra vocês, tá bom? Ian se julga inferior aos outros. Ele acha difícil encarar as pessoas nos olhos, dizer o que pensa ou pedir o que quer. Quando fala em geral, olha para baixo e se expressa com uma voz baixa, como se, na verdade, não desejasse ser ouvido. Jamais manifesta os seus pensamentos e sentimentos. Ele pressupõe que as outras pessoas não se interessariam. Nunca pede o que quer, pois não acredita que tem o direito de comunicar as próprias necessidades. Como o comportamento e a linguagem corporal do Ian refletem inferioridade, as pessoas muitas vezes o tratam como se ele fosse inferior de fato. O comportamento do Ian é um bom exemplo da profecia que se realiza por si mesma. Esse é um termo da terapia cognitiva comportamental e que acontece na vida de todo mundo, eu já vou explicar. Isto é, as crenças influenciam os comportamentos, que por sua vez influenciam as experiências. E essas, em última análise, reforçam as crenças das pessoas. Já vou trazer uns exemplos. Portanto, quando ele acredita que é inferior às outras pessoas, ele se comporta de uma maneira que transmite essa mensagem pela sua linguagem do corpo, pelas coisas que ele faz ou que não faz, tá? Por expressar ou não expressar, né, sua opinião no caso. Em consequência, as pessoas começam a encará-lo como inadequado e comportam-se como de uma forma que reforça a sensação dele de inferioridade. Ou seja, resumindo, crença, eu não sou legal e as pessoas não gostam de mim. Comportamento, não me mostro simpático com os outros, né? Não me mostro receptivo, não inicio conversas com as pessoas, raras vezes peço o que quero, às vezes ignoro ou tento agradar as pessoas demais. Respostas. As outras pessoas pouco se esforçam para se reconhecer ou serem simpáticas. A crença original é reforçada. Essa parte aqui do livro, tá, a verdade, tá falando sobre assertividade, que é um tema aí para um outro vídeo, se você se interessar em saber o que é ser assertivo. Assertivo é essa habilidade de conseguir se expressar, falar o que você deseja, o que você não deseja, de uma forma que não seja agressiva, mas que você se posicione. Então, se você quiser um vídeo de assertividade, comenta aqui embaixo, que eu gravo. Mas, neste capítulo sobre assertividade, ele traz esse exemplo, que eu achei muito legal, da profecia autorrealizadora, que é o que a gente vai conversar agora. O que acontece? Todos nós, a gente tem padrões de crenças. Crenças, essa palavra, crenças limitantes, ficou muito conhecida, né, na internet. Tem hora que eu pego até um certo ranço essa palavra, porque não sei se o Sing que ela caiu ali na internet acabou, eu acho que assim, deturpando um pouco a ideia dela. Mas para a terapia cognitiva comportamental, crenças limitantes, na verdade, crenças são ideias que a gente tem sobre como funciona, como nós mesmos somos ou funcionamos, como as outras pessoas são ou funcionam, como o mundo é ou funciona. Então ela pode ser sobre nós, sobre os outros ou sobre o mundo, tudo bem? Sobre o ambiente, tá bom? E essas crenças, elas são formadas de acordo com a nossa história de vida. Então elas são, de uma maneira mais simplista, não é bem isso, mas elas são como se fossem regras que a gente acredita em última análise ali, mas assim, pra gente que é psicólogo, as regras elas entram num padrão mais intermediário. Mas aqui pra vocês entenderem, elas são como se fossem regras que a gente tem. E a gente aprende essas regras, essas crenças, vamos usar a palavra correta, de acordo com que os nossos pais passam pra gente, professores, né, nossas vivências ali na primeira infância e também vivências ao longo da adolescência e da própria vida adulta. São coisas que a gente vai, geralmente, ou escutando de outros e a gente internaliza, ou formando essas crenças, que são essas opiniões, essas verdades absolutas, quando a gente está interagindo com o mundo. Todos nós temos crenças que a gente chama de disfuncionais, ou vocês como chamam de limitantes, que são crenças que elas estão distorcidas. Eu gosto principalmente dessa palavra. Por que distorcida? Porque não quer dizer que ela seja verdade ou que não seja, mas ela não é verdade o tempo todo, de toda maneira. Elas são extremas, elas falam como se fosse aquilo em absoluto. E não é desse jeito.
E para você entender o quanto que isso é prejudicial, para poder chegar na profecia autorrealizadora, eu preciso te explicar o quanto que essas crenças te prejudicam. E eu sempre dou o seguinte exemplo para os meus pacientes e para as minhas alunas também dos meus cursos. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você, quando é criança, provavelmente aprendeu que era errado falar com pessoas estranhas. Então, essa é uma regra que geralmente os pais colocam para os filhos e tem o intuito de protegê-lo, tudo bem? Então, você toma muito cuidado em falar com pessoas estranhas quando você é criança. Provavelmente isso aconteceu com você. Mas em um determinado momento, você começa a questionar essa regra, você começa a perceber que ela não é válida o tempo todo em qualquer lugar. Existem alguns lugares, por exemplo, na escola, você pode conversar com um amigo estranho, que não é teu amigo ainda. Você pode conversar com a professora, você pode conversar com algum adulto que está lá dentro na cantina da escola, você pode conversar com as pessoas em um ambiente seguro. É natural esse processo, você não pensa sobre isso, você só vai flexibilizando a regra quando você vai percebendo que ela não é uma verdade absoluta para todo e qualquer lugar. E aí você vai crescendo e você sabe que de repente você está numa festa ou no shopping, num ambiente controlado, e você pode conversar com um rapaz ou com uma moça que é estranho, desconhecido para você, e assim vai indo, né? Você pode, em um local seguro, no shopping, parar para pedir informação ou dar informação para alguém. Mais ou menos assim a gente vai formando esses critérios. Mas você provavelmente não para falar com uma pessoa estranha à meia-noite numa rua escura. Você ainda sabe que essa regra ela tem um certo fundamento. É um exemplo bem bobo que eu criei, mas que eu gosto de usar ele porque ele é bem ilustrativo, quase todo mundo consegue se reconhecer nisso. Que teria um grande problema na tua vida se você não tivesse em nenhum momento aprendido a questionar essa regra. Se você fosse até hoje o adulto, que provavelmente você aí do outro lado tá me ouvindo, e ainda achasse que você não pode falar com estranhos, você provavelmente não teria quase nenhuma oportunidade na tua vida alcançada do que você tem hoje. Porque você precisou falar com pessoas estranhas para poder alcançar essas coisas, seja o seu casamento, seja o seu trabalho, seja o que for. Então, naturalmente você questionou, só que existem algumas regras que a gente não questiona. Elas são regras que a gente chama de enraizadas, elas são muito fortes. São como a raiz ali embaixo da árvore. Então, debaixo da terra a gente tem essa raiz super forte, acima da terra a gente tem o tronco, que eu não vou entrar nesse ponto aqui agora nesse vídeo, e lá na copa, aquelas folhagens todas, a gente tem o que a gente chama de pensamentos automáticos. São os pensamentos que a gente tem o dia inteiro. São super rápidos, que é o que a gente fala que, meu, eu não controlo. Quando eu vejo, a minha cabeça já tá pensando essas coisas. Quando eu vejo, eu já tô ansiosa, eu já tô preocupada, eu já tô com raiva. E todos nós temos uns certos padrões de emoções e de pensamentos. Por quê? A gente tem alguns padrões de crenças que estão lá enraizadas debaixo da terra, que são elas que alimentam, que nutrem os nossos padrões de pensamentos que a gente tem no dia a dia e que influenciam diretamente as nossas emoções. Eu gravei aqui um outro vídeo esse dia, vou ver se eu acho ele aqui para deixar o card, de por que os nossos pensamentos influenciam diretamente como você vai se sentir. E esses pensamentos, eles vêm dessas crenças. E o que acontece? Essas crenças muitas vezes são formadas por coisas que te falavam, que você ouviu dos pais, dos professores. Pode ser que você ouviu sobre você mesma, mas pode ser que você ouviu... é muito comum. Nem sempre uma menina que cresce com a crença de que precisa ser magra, por exemplo, ela ouviu a mãe ou o pai dizer isso sobre ela. Mas às vezes ouviu a mãe dizer isso sobre ela, filha. Mas às vezes ouviu a mãe dizer isso sobre ela mesma, sobre ela, mãe. Às vezes viu a mãe em inúmeras dietas a vida toda, viu a mãe brigando com o espelho, reclamando da roupa, viu, e ela forma a crença do mesmo jeito. Não necessariamente a crença é algo que foi dito para você sobre você. A crença é uma orientação que a gente tem de como as coisas funcionam e que a gente enraiza aquilo na nossa cabeça, pega como uma verdade absoluta e não consegue questionar. Ou seja, lembra do exemplo que eu dei? A gente não consegue flexibilizar essa crença. Isso é a crença distorcida, a crença limitante, enfim, que a gente fala. Então, qual que é o grande ponto? Ela pode ser formada de inúmeras formas. O grande ponto é que assim, a gente tenta, né, quando a gente orienta pais, trabalhar pra gente evitar que forme algumas crenças, mas de fato é que todos nós vamos formar algumas que a gente infelizmente não conseguiu distorcer, pegar e entender a realidade dela de fato, a gente leva como uma verdade absoluta e não consegue questionar, não consegue flexibilizar e que vão gerar sofrimento. Lembra do exemplo que eu dei? Se você chega para um ambiente
onde aquela crença não é verdadeira e você continua agindo de acordo com aquela crença, aquilo não encaixa mais no contexto, aquilo não vai ser saudável, aquilo deixa de ser uma regra útil e produtiva. Aquilo se torna uma regra que está te atrapalhando, te prejudicando a vida, te prejudicando de entrar em contato com as pessoas, de entrar em contato com o mundo como ele é. Aquilo fica só te travando. Gente, é muito importante que vocês entendam por que a gente vai formar isso. Porque a forma como o nosso cérebro funciona é através da criação de padrões. Eu não preciso explorar todo o livro para eu descobrir que um livro serve para eu ler. Geralmente eu pego uma caneta, eu não tô com uma caneta aqui. Mas eu não preciso, cada vez que eu pego uma caneta, ficar analisando ela e entender que aquilo serve para escrever. Eu não preciso, cada vez que eu pego um lastiquinho de cabelo, testar, até eu descobrir que isso serve para usar no cabelo. Uma vez que eu aprendi, todo lacinho de cabelo que eu olho, eu sei que serve para isso. Ou toda coisa parecida eu vou achar que serve para isso. Então, formar padrões, regras sobre como as coisas funcionam, é uma habilidade fundamental do nosso cérebro, fundamental para a nossa espécie ser tão evoluída, ser tão inteligente, ser tão adaptável e ter conquistado tantas coisas, só que nem tudo que é bom o tempo inteiro, né, gente? Em alguns momentos, essa nossa habilidade de formar padrões, de classificar as coisas é desse jeito e não precisar mais questionar para economizar espaço ali do cérebro, para economizar energia que a gente não precisa mais questionar, em alguns momentos isso se torna um problema, porque não é mais daquele jeito. Vamos supor que esse elástico não serve mais, não segura mais o cabelo, e eu continue tentando fazer isso. Então é como se a gente agisse dessa forma. Não tá funcionando mais, e a gente não consegue perceber, e segue guiando a regra. E aí vamos falar da profecia autorrealizadora. Por que isso acontece? Eu gosto de dar exemplos para você poder entender. Imagine que você, por exemplo, é uma pessoa muito que tem a regra, muito ciumenta, muito ciumento, tem a regra de que, uma regra muito comum, nenhum homem presta, por exemplo. E aí toda vez que você está em um namoro, você se torna uma pessoa hipervigilante, uma pessoa extremamente invasiva, que mexe no celular o tempo todo da pessoa, que vasculha demais, invade o espaço da pessoa, que vai lá no trabalho dela num momento inoportuno, que fica o tempo inteiro intrigando, perguntando se tá com outra pessoa, ou que se vai te deixar, você acredita que essa pessoa vai sempre te trocar por alguém. Os seus comportamentos, por acreditar nessa regra, são diferentes de uma pessoa que não acredita nisso. E não é que essa outra pessoa ela tem que ter um pensamento cor-de-rosa. Todo mundo é confiável. Uma regra distorcida também pode ser um pensamento muito positivo, tá bom, gente? Pensamento positivo, floreado, não é necessariamente pensamento saudável. O pensamento realista, ele considera todas as possibilidades e ele não fica tendendo só para uma. Então, o que acontece? Se você tiver um pensamento muito negativo nesse sentido, você vai ter uma série de atitudes nesse relacionamento que você provavelmente vai desgastando a tua relação. E, de fato, uma hora, este homem ou esta mulher se cansa mesmo dessa relação, se cansa de você, termina esse relacionamento, conhece outra pessoa, te troca por outra pessoa e você sempre confirma a crença de que tá vendo. Não dá pra confiar em ninguém, homem não presta, eu sempre sou abandonada. A tua própria atitude leva à confirmação da crença. E é muito curioso isso, porque o nosso cérebro, ele quer o tempo inteiro tentar provar pra gente que não é assim, então por isso que ele vai colocando esse monte de comportamentos de segurança, por exemplo, nesse caso de ficar, eu vou dar outros exemplos, mas nesse caso, por exemplo, de ficar vasculhando, invadindo, mas tudo que ele faz age para a confirmação da crença. Então ele traz a gente para um lugar seguro de eu sei exatamente como as coisas são. No fundo, eu já sabia que isso ia acontecer. Isso é profecia autorrealizadora. Eu vou te contar um estudo legal, modo de dizer já, que foi feito com crianças há bastante tempo atrás. Um outro exemplo, né, nesse do livro, o Ian. Então, se o Ian acredita que ninguém gosta dele, por uma série de questões, pode ser que ele tenha escutado isso na infância, pode ser que ele tenha tido uma infância com dificuldades. A gente nunca sabe o que veio primeiro também, né, gente? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade social mesmo, e aí ela cria a regra. Isso também acontece. Mas, por ter a regra, ela também não tenta melhorar essas dificuldades sociais dela. Ela acredita, ninguém gosta de mim. E ela segue nas relações, não olhando no olho, não sendo uma pessoa receptiva. Ela entra no elevador, ela não fala bom dia. Tudo porque ela acha que ela vai ser rejeitada, por exemplo. E aí ela não cria oportunidades para criar boas relações, não cria oportunidade para as pessoas
comentário o quanto ela é legal. Para que as pessoas digam que você é gentil, que você é uma pessoa legal, você precisa ser legal. Você precisa agir dessa forma para que esse feedback volte. Mas para que você haja dessa forma, você meio que precisa sentir que você sabe agir dessa forma. Se você acredita que você não sabe, que é esse ponto, você nem sequer vai tentar aprender a melhorar, né? Vamos supor que você tem uma dificuldade mesmo com isso, você nem sequer vai conseguir aprender a melhorar. Então, se você for apresentar uma palestra do teu trabalho, da tua escola, da tua faculdade, acreditando que você é muito ruim, ou que você vai fazer feio, que as pessoas vão rir de você, que você vai passar vergonha, com toda essa ansiedade na tua cabeça, essa ansiedade vai vir toda pro teu corpo, você vai apresentar essa palestra, essa apresentação retraído, falando baixo, vermelho, corando, prestando atenção nesses próprios sintomas. Se vocês quiserem, também posso gravar um vídeo só sobre essa parte da ansiedade social. Me falem aí se é interessante pra vocês. Eu adoro falar sobre ansiedade social, tá bom? Que é essa ansiedade na apresentação. E como que isso vai se retroalimentando. É legal a gente entender pra poder quebrar o ciclo. Mas aqui, passando bem por cima. Você vai pensando o tempo todo, nossa, as pessoas estão me observando. Ah, elas estão vendo que eu tô ficando vermelha. Elas estão vendo que eu tô ficando nervoso. Ah, tá dando tremedeira. E o negócio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No fim, você faz uma apresentação ruim, ou às vezes nem é ruim, mas você ficou tanto prestando atenção só nisso tudo que você nem percebe que você fez uma boa apresentação. E você sai com a confirmação de que você realmente não sabe fazer boas apresentações. Profecia autorrealizadora é isso. É quando a gente acredita em algo, e não é porque a magia ou porque a gente atrai, mas porque o nosso comportamento vai agir de acordo com aquilo ali. E aí a gente vai confirmar aquilo que a gente acredita. Esse termo, ele surgiu inicialmente, tem uma pesquisa bem antiga, gente, eu não vou lembrar, mas se alguém quiser, me pede aqui nos comentários que eu vou procurar, porque isso daqui eu vi num dos primeiros anos de psicologia, então, sinceramente, não me lembro, mas eu procuro pra quem quiser, tá bom? Pra quem gosta de saber os dados certinho. Mas eles fizeram um estudo com crianças, na época se fazia, hoje a gente tem comitê de ética e não se faz mais, geralmente estudos desse tipo com criança, nesse tipo assim, mas na época foi feito, do que eu me lembro mais ou menos do estudo, ele dividia 2 turmas de criança, pedia para fazer uma prova, a mesma prova para as 2 turmas. Para uma turma das crianças, eles diziam, vocês tiraram uma nota, deixa eu ver se é esse estudo mesmo que eu quero contar. Não, peraí, tô viajando, era outro estudo. Nesse estudo, para uma parte das crianças, eles diziam, você foi muito bem, você tirou uma nota muito boa, você é muito inteligente. E para uma outra parte da criança, sim, eles diziam, você é burro, você não tem tanta capacidade, você não vai chegar muito em lugar nenhum. Eu não lembro exatamente os termos, mas para uma parte era um incentivo e para uma outra parte era uma depreciação. E aí esse estudo continuava e no que eles observavam, as crianças do primeiro estudo tendiam a continuar tendo boas notas ao longo ali das próximas provas e as do segundo estudo não. Por quê? Porque elas desistiam de fazer. Elas desistiam, elas mesmas achavam que elas não eram capazes, faziam de qualquer jeito, não se esforçavam mais e pronto. Então isso é muito sério, tá bom? O que a gente diz na infância para os nossos filhos é muito sério. E o que você ouviu é muito sério, se você já ouviu, não adianta a gente ficar culpando quem disse não tinha essa noção dessa responsabilidade, você que tá ouvindo agora, você tá sabendo. Mas quem disse provavelmente não tinha. Mas agora, como adultos, a gente tem que aprender a questionar essas regras. Existem algumas técnicas e estratégias fundamentadas na ciência, não tem nada a ver com frase, ficar repetindo no espelho, coisas positivas, não é isso. Mas que a gente consegue reensinar o seu cérebro devagarzinho a questionar, a perceber evidências de que não é assim o tempo todo, a encontrar onde que essa regra não é bem verdade, quais são os momentos do meu dia a dia, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, onde eu percebi que não era bem assim, e com isso ganhando confiança para seguir testando. A gente só quebra de verdade essas crenças que a gente tem na vida, testando. Não é repetindo dentro da tua cabeça. É testando agir de uma outra forma, pra gente perceber que, nossa, não é que quando eu sou mais gentil no elevador as pessoas sorriem de volta e de repente elas até falam que eu sou legal ou até me chamam pra fazer alguma coisa? É assim. Só que quando a gente carrega essa regra de uma forma muito rígida, que é a raiz que eu te expliquei, a gente não consegue simplesmente só testar o oposto. A gente não consegue. Então a gente precisa fazer primeiro algumas técnicas que a gente chama de cognitivas, porque elas vão lá na cognição, pra te ensinar o teu cérebro a perceber que não é preto no branco da forma como ele tá vendo, a perceber esses outros tons que ele não tá mais conseguindo enxergar, porque agora ele só enxerga as
evidências que provam a regra. É como se em cada relação, em cada trabalho que você faz, em cada coisa do seu dia, você só enxergasse o que confirma a regra. Quando a gente vai para uma festa, sempre dou esse exemplo também, lugar público, e você quer achar alguém que estava com você de roupa vermelha, de repente você enxerga todo mundo tá de vermelho e some todas as outras cores. É isso que o nosso cérebro faz. Ele é capaz de pegar uma informação e encontrar tudo que tá inconforme com aquela informação e deletar todo o resto. Pensa você no meio da floresta, o quanto que isso era útil para tua sobrevivência, mulher ou homem que tá aí do meu lado, do outro lado assistindo. Isso é muito útil, nosso cérebro é muito bonito. Só que aqui na vida real, não estamos mais na floresta, isso também pode servir para que você encontre no teu dia a dia todas as evidências que provam que a tua regra está certa e delete todas as outras. Então a gente tem que ensinar com técnicas cognitivas o teu cérebro a perceber de novo as evidências de que não é bem assim. De que ele tá dando uma exagerada, ele tá dando uma distorcida, e a gente vai ensinando ele e questionando essa regra, percebendo essas outras provas, e aí ele vai dando uma relaxada. E aí a gente consegue devagarzinho, então tudo isso tem método, tem técnica, colocar este cérebro, este ser humano com este cérebro para testar a crença. E aí conforme ele vai testando, você vai conseguindo cada vez mais se desvencilhar dela. E é um alívio no momento que você percebe, não só mais ali no racional, porque no fundinho a gente sabe que não é bem assim. Mas quando a gente percebe no coração, sabe? Quando você sente que não é verdade aquilo, que as coisas são de uma outra forma. Nossa, isso é um alívio para o paciente, é um alívio para a gente. Nós psicólogos também temos as nossas regras, a gente também teve que aprender a quebrar as nossas para tratar, cuidar de vocês, então todo mundo tem. E é um alívio muito grande a hora que a gente consegue se desvencilhar delas e aprender a não agir de acordo com elas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido entender o papel e o poder que a tua mente tem de te aproximar ou de te afastar daquilo que é importante para você. Esse tipo de informação é libertadora, porque ela te dá este poder, esta autonomia mesmo de entender que você pode, existem caminhos para você se libertar dessas travas, dessas coisas que você no fundo sabe que não era para ser dessa forma, mas que você não consegue mesmo agir de forma diferente. Você só vai conseguir quando você trilhar o caminho certinho de questionamento dessas regras. Isso tem um protocolo, isso tem um passo a passo, isso tem um método que precisa ser feito e você vai observando a reação da pessoa e vai moldando ele de novo, ter o psicólogo junto com o paciente, tudo bem? Quando a gente fala de emagrecimento, isso tem alguns caminhos mais específicos, né? Trabalha mais de 10 anos com emagrecimento, compulsões alimentares, então tem as regras que são as mais comuns, tá? Nesse caso, eu tenho todas elas também lá no meu curso online, ele é mais acessível, dá pra você ir aplicando a você mesma. Ah, Stacey, como assim um curso online no lugar da terapia? Gente, acabei de passar pra vocês um livro ensinando várias coisas de terapia cognitivo comportamental. Então, todas as coisas podem ser aplicadas em nós mesmas por nós mesmas, tá bom? Então, um curso online nada mais é do que um livro, vamos pensar assim, em formato de vídeo. Ele tem toda uma lógica de um passo a passo que eu vou te ensinando e você vai fazendo ali com você mesma e vai desenvolvendo essas habilidades. Se isso não funcionasse, não existiriam livros há tanto tempo. A gente é capaz de aprender a aplicar as coisas em nós mesmos, principalmente quando a gente está falando de um assunto mais específico, né? Um livro, ele fala de uma coisa específica. Um curso, ele fala de uma coisa específica. Então, lá no meu curso Levemente Magra, eu te ensino, em um dos módulos, como você quebra padrões de pensamentos que você tem, que são distorcidos e crenças distorcidas em relação a comida, em relação ao seu corpo, e que estão... Opa, peraí que apareceu o aviso da bateria, perdão. E que estão te mantendo neste ciclo de efeito sanfona, de não conseguir perder peso, de emagrecer e reganhar, de ficar tendo compulsões e descontroles com os doces. Então existem os que são os mais padrões, tem mais de 10 anos, tá bom, gente, de experiência com isso, então tenho muita segurança de dizer pra você que eu conheço os principais, os mais comuns, e lá eu ensino como que você vai conseguir fazer esse passo a passo pra questionar e mostrar pro seu cérebro, olha, você não precisa pensar dessa forma, não é desse jeito que funciona. E a hora que você quebra a crença distorcida, limitante, realmente o teu comportamento, ele muda, as coisas mudam. Ainda bem, né, gente? Ainda bem, senão a gente tava todo mundo fadado a agir pra sempre da mesma forma. Toda vez que a gente muda um jeito nosso de ser, você já deve ter mudado coisas na sua vida, você agia de uma forma e conseguiu superar, pode ter certeza que você mudou a forma como você enxergava. Pode parar pra se questionar aí. Você quebrou crenças distorcidas, você quebrou regras, padrões que você carregava. Você conseguiu enxergar a lei, questioná-los e por isso que vem a mudança de comportamento.
Deixa aqui embaixo se esse vídeo fez sentido pra você e o tema que você quer ver no próximo. Um grande beijo, te espero lá.